O Congresso Nacional tem vivenciado, como todos sabem, momentos de protagonismo. Ativismo, senhoras senadoras e senhores senadores, verificável na afirmação das prerrogativas das casas, das duas casas, na defesa da independência do Legislativo e mesmo no aprimoramento das propostas do Poder Executivo. Temos, como todos sabem, claro, defeitos, mas entre eles não está a omissão. Todos, igualmente, acompanharam que tenho sido um crítico transparente e claro do ajuste fiscal do governo federal. Não contra o ajuste em si, mas que ele não pode, não deve ser um fim em si mesmo. Também tenho sugerido reflexões sobre o colapso do atual modelo de coalizão que em determinados momentos parece de colisão. Há tempos defendo a necessidade de dar um salto qualitativo da coalizão através de propostas de uma agenda para a nação e não por intermédios da reprovável fisiologia para alguns poucos. Nos últimos dias, fizemos várias reuniões de trabalho com os ministros da área econômica e com a própria presidente da República, com o vice-presidente da República, com partidos políticos, defendendo, senhoras senadoras e senhores senadores, estas premissas que considero imprescindíveis para este momento dramático da vida nacional. Me reuni com senadores, com os ministros Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Eduardo Braga, entre outros ministros, em sucessivas ocasiões. E ontem, como todos puderam acompanhar no noticiário, apresentamos um esboço de uma agenda, o que nós chamamos de Agenda Brasil, para indicar, para sugerir novos caminhos para a economia do país. São, senhores senadores e senhoras senadoras, 28 propostas iniciais, englobadas em 3 eixos prioritários que têm potencial para reaquecer a economia, aperfeiçoar a segurança jurídica e melhorar o ambiente de negócios do país. Hoje, permeados pela incerteza que na economia é o que há de mais tóxico e nocivo. Queremos dar previsibilidade, segurança a todos os atores econômicos e, para tal, apresentamos a agenda ao país como uma proposta, em última instância, uma colaboração do Legislativo brasileiro. Não é, evidentemente, uma colaboração do Senado Federal, é uma colaboração do Legislativo. Nós queremos e podemos ser vistos como facilitadores e não como sabotadores da nação. Trata-se de uma obra, como disse, aberta, sujeita a aprimoramentos, correções e críticas que são sempre muito bem-vindas a todo o Congresso Nacional, já que o sistema é bicameral e todas as sugestões serão bem recebidas, muito bem recebidas. Como se sabe, quem silencia demonstra indiferença, desprezo, mas quem critica e aponta caminhos, o faz porque deseja realmente ajudar. Entre as propostas, destaco algumas muito relevantes e ponto recorrente de queixas no mundo dos negócios. Precisamos blindar as legislações de contrato contra surpresas e mudanças repentinas. Igualmente, é inadiável aperfeiçoar o marco regulatório das concessões
para ampliar investimentos em infraestrutura e favorecer os investimentos do programa de logística. Também queremos, senhoras senadoras, senhores senadores, regulamentar o ambiente institucional dos trabalhadores terceirizados existentes, melhorando a segurança jurídica dos mesmos e revisar e implementar o marco jurídico do setor de mineração. Outra legislação que precisa ser revisitada é a de licenciamento da zona costeira, com a venda de ativos denominados terrenos de marinha. Devemos também perseverar nas reformas estruturantes e criar processos expressos para licenciamento das obras estruturantes e simplificar os procedimentos ambientais. Na perseguição do equilíbrio fiscal, devemos votar a nova lei de licitações, aprovar a lei de responsabilidade das estatais e apreciar em segundo turno a emenda constitucional que impede o governo federal de criar programas que gerem despesas para estados e municípios sem a indicação da respectiva fonte de financiamento. Igualmente relevante, senhoras senadoras e senhores senadores, é a reforma gradual do PIS/COFINS, reduzindo a cumulatividade, a reforma do ICMS já em andamento, a repatriação de ativos financeiros no exterior, com um mecanismo de proteção para aqueles que desejam aderir à mudança do teto do imposto sobre heranças e definir a idade mínima para aposentadorias. Na proteção social, devemos condicionar as alterações na legislação de desoneração, que tranca a nossa ordem do dia, e acesso ao crédito subvencionados a metas rigorosas de geração e preservação do emprego. É igualmente imperioso aperfeiçoar o marco jurídico e o modelo de financiamento da saúde, avaliando a proibição de medidas judiciais que determinam o tratamento com procedimentos onerosos ou não homologados pelo Sistema Único de Saúde. Também considero, senhoras senadoras e senhores senadores, importante enfrentarmos outra discussão relativa ao SUS, de forma a assegurar a gratuidade de maneira sustentável. Nosso desafio agora é tirar essas propostas do papel. Para tal, estaremos nos reunindo amanhã novamente na presidência do Senado Federal e aproveito a oportunidade para convidar a todos e a todas, a fim de, se for o caso, se o governo entender que é o caso, darmos início a esse processo urgente e inadiável. Não podemos repetir uma outra carta de intenção. Vamos materializar esta proposta com os debates e as controvérsias inerentes a esses itens. Estas são, senhoras senadoras e senhores senadores, algumas das propostas reunidas naquilo que nós inicialmente chamamos de Agenda Brasil. Reitero, mais uma vez, que são ideias iniciais que servem ou que servirão como um ponto de partida para rediscutirmos o Brasil. A agenda, como todos viram, não é a favor e nem contra ninguém. Se é contra a crise que tem alarmado os brasileiros. Ela tem um objetivo definido, uma lógica interna, início, meio e fim, que foi sempre, em todos os momentos, o que nós cobramos para qualificar esse ajuste que está sendo feito pelo governo. Precisamos encontrar saídas para a economia e, a partir daí, resolver a crise política para o Brasil e, finalmente, respirar os ventos da tranquilidade. Discutir o impeachment
todos os dias, claro, não resolve a crise econômica. O que achamos recomendável é separar as crises. O governo Dilma Rousseff não é o Brasil. Nós estamos atacando os problemas nacionais que continuarão a existir durante e depois do governo Dilma. O reducionismo é impróprio. O governo Dilma, como se sabe, tem data para acabar e o Brasil vai continuar existindo. Minha obrigação como presidente do Congresso Nacional é procurar caminhos novos, mesmo correndo o risco de errar. O único erro imperdoável numa crise é a inação, a abulia. Esse erro procurarei sempre evitar. É preciso perder o medo de errar e perder o medo de corrigir os nossos erros. Podemos até pecar pelo excesso, mas não devemos ficar omissos ou tentar minimizar o atual cenário a uma circunstância meramente adversa. Não se trata de uma discussão conjuntural, mas do dever de debatermos problemas estruturais do nosso país. Não estamos estendendo a mão a um governo que é efêmero e falível, mas tentando debater uma agenda de todos os governos, uma agenda do futuro para toda a nação que, como disse e repito, é permanente. Ninguém com responsabilidade, com patriotismo, pode recusar esse debate em torno do futuro do nosso país, o futuro de todos os brasileiros. Então, nós fizemos essa proposta como consequência de algumas conversas que nós tínhamos feito. Se o governo aceitará, acatará ou não, amanhã, com hora marcada também, às 16 horas, nós receberemos aqui na presidência do Senado Federal a visita do ministro da Fazenda, que já foi apresentada essa proposta, que não é uma proposta completa, é uma agenda em aberto. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de, na reunião dos líderes partidários, discutir alguns aspectos dessa proposta. Nós poderemos incorporar outras propostas, vários outros aspectos. O que nós não poderemos impor é uma agenda para o Brasil. O Legislativo não pode recusar o debate, mas não pode, por outro lado, impor essa agenda. Mas nós temos, sim, a histórica colaboração, a histórica oportunidade de colaborar com o aprofundamento desse debate, com essa discussão e trabalhar para construir uma saída política para o Brasil. Qualquer saída será política. Só a política terá condições de construir uma saída para o nosso país. Mas essa construção, ela exige preliminarmente um roteiro econômico, uma agenda de Brasil. E o governo não pode se recusar a oferecê-la. Eram essas as considerações que gostaria de ter feito